Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim para acompanhar o mercado do boi, semana iniciando, e o que a gente tem visto é que as escalas de abate estão aumentando, ou pelo menos se mantendo em níveis bastante consideráveis aí quando a gente compara com períodos anteriores. Para trazer mais detalhes, para trazer para a gente mais conhecimento do que anda acontecendo no mercado e como isso está influenciando aí na formação dos preços, está com a gente agora o meu amigo Caio Junqueira, direto lá da Cross Investimentos, direto lá de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual que é a sua avaliação desse início de semana e o que esperar em termos de comportamento de preços aí para a arroba, Caio? Fala, Alexander, tudo bom? Prazer aí estar com vocês mais uma vez. Alexander, e participando aí de Notícias Agrícolas, é sempre muito gratificante para nós. A gente não tem muita notícia nova dentro de segunda-feira. Segunda-feira tende a ser, no mercado físico do boi, tende a ser um dia muito parado em termos de cotações, de negócios acontecendo, tanto é que o aplicativo AgroBrasil hoje, o que teve de registro de negócio, não foi nem feito de hoje, então não está nem aparecendo no timeline, porque o timeline do aplicativo ele é uma sequência. Então, os poucos negócios que nós tivemos ao longo do dia de hoje foram jogados aí para a sequência aí da semana passada. Então, quer dizer, os dados são muito poucos, né, para a tomada de decisão aí numa segunda-feira. Então, eu diria que o mercado tá esperando ainda, né? Tem muita gente, tem muito frigorífico ainda fora de compra, principalmente as pequenas indústrias, elas ficam um pouco mais receosas e não estão dando muito preço ainda para o começo, não. Então, os dados que a gente tem um pouco aí ao longo da semana passada. Mas tem aquela expectativa de início de mês, Caio, ou já não tem mais grande influência na formação de preços? Alexander, tem uma melhora, vai ter, sem dúvida nenhuma, a gente tem aquela melhora sazonal de consumo, e aí isso aí dá um respaldo melhor aí para a indústria de médio e pequeno porte, porque ela sai para fazer a reposição dos estoques, em cima de uma expectativa de melhora de consumo e, consequentemente, numa expectativa de melhora do preço do atacado. Então, você tem sempre aí, essa semana e a próxima semana, você tem sempre uma expectativa de melhoras de preço. O problema é que a gente está entrando dentro do mês de agosto com as grandes indústrias, essas principalmente em alguns determinados estados, e principalmente as que têm a chancela de exportação para a China, elas já estão entrando aí com a sua demanda, com a sua organização de escala praticamente feita, quase que inteirinha, quase que tomada aí ao longo de agosto. Então, a gente olha lá hoje o aplicativo AgroBrasil ali em termos do mapa de escala, né, o termômetro de escala, que a gente vê, que eles são em cores, fica muito simples para a gente vê que São Paulo, já mais da metade das plantas estão acima de 11 dias de escala, né? Então a gente já tem você entra com uma expectativa boa para ter ganhos de preço, mas por outro lado, você olha as grandes indústrias, elas já estão com uma escala programada, muito organizada aí para dentro de agosto, que tira um pouco a expectativa de novas altas aí para esse curto prazo, né? Curto prazo a gente leva em consideração entre 10 e 30 dias. A gente tem esse mapa que você citou, Caio, eu vou pedir até para o Matheus, nosso editor, colocar no ar aqui, só para a gente entender melhor isso que você está falando. O mapa ele está dividido aí em 3 cores, basicamente, né? O vermelho, o amarelo e o verde. Explica para a gente o que elas significam e... principalmente em São Paulo, a gente tem praticamente todo o estado em verde, hein? Tá, vocês estão vendo o mapa aí, né? Um termômetro de Então, escalas AgroBrasil. isso. Então, o grau dessas escalas, elas começam vermelho e vão ficando, e ao longo dos dias elas vão ficando 11. Então, indica que escalas entre 1 e 6 dias indicam uma coloração vermelha. Então, a gente pega hoje o único estado onde os registros, e aí a gente tem que deixar isso também, como é que é feito esses dados, né? A gente tem o aplicativo, o cliente ou o usuário faz o registro da sua venda, e o registro da sua venda ela é feita direcionado para uma determinada indústria com a quantidade de boi para um determinado dia de abate.
Todo esse amaranhado de informação acaba dando esses dados que são o termômetro da escala. Então, a gente tem a única exceção com escalas abaixo ou entre 1 e 6 dias, 100% hoje o estado do Mato Grosso do Sul. A gente já vem citando realmente nessas entrevistas passadas que o estado do Mato Grosso do Sul é o único estado aí que está na iminência de novas altas, justamente porque você tem uma correlação entre escala muito curta, uma correlação já de uma iminência de frigorífico ter que pagar mais para preencher essas escalas. Então, o único estado que eu diria que tem aí esse problema de oferta de boi hoje é o Mato Grosso do Sul. Você vê que São Paulo, se a gente der um zoom ali nas porcentagens, São Paulo hoje a gente tem quase 70% das escalas formadas aí, das indústrias, acima de 11 dias. A gente tem algumas indústrias dentro do estado de São Paulo que estão escalando boi para o dia 27, para o dia 28, para o dia 25. A gente vê os cadastros, a gente vê os usuários registrando os negócios e assim, é bem usuário já, é bem normal a gente ver escala já com mais de 20 dias para abate. Então, você vê que o usuário que gosta de uma determinada indústria, e essa determinada indústria ainda mantém esses preços máximos, o pecuarista vai lá e já deixa escalado o seu animal, porque ele está em cima, talvez, de um horizonte de diária muito cara, e ele acaba não deixando muito em cima da hora para negociar, justamente porque essas escalas estão realmente evoluindo de forma muito, muito rápida e parece que muito fácil, né? A gente vê que realmente a saída de boi confinado aí tem dado essa vertente aí de estabilidade. Você pega os estados que estão mais estáveis hoje em termos de contação, você nota que são realmente os estados que têm um histórico de animal confinado, né? Então você pega o MT, você pega Goiás e você pega São Paulo. Você vê que são os estados que mostram já as escalas, na sua grande maioria, acima quase que de 10 dias. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai ver a composição das escalas, mas antes eu queria comentar com você essa média do estado de São Paulo. Você estava me dizendo que esses 11 dias e meio aí de escala em São Paulo é a maior escala desde quando, Caio? Eu acho que vocês têm um gráfico aí também, que é um gráfico que tem um pouco mais de linha amarela e uma linha azul mais Isso, contínua. estamos vendo ele aqui, Caio. Então, esse gráfico está buscando um horizonte desde 1º de janeiro de 2020 até, se eu não me engano, 24, acho que foi sexta-feira, mas ele já tem aí um horizonte aí da última cotação, aí da última semana, da semana passada. Então, você pega que a gente, para o estado de São Paulo, a gente já está quase alcançando 11 dias e meio, né? 11 dias, 11,1,5 dias, 11 dias e meio na escala do estado de São Paulo, o que indica que é a maior escala dos últimos praticamente aí 1 ano e meio, né? Então, realmente, os dados de coleta, né? São essas coletas voluntárias dos próprios usuários, indicam realmente que a gente está numa saída realmente contínua de boi de coxo, né? Principalmente para dentro do estado de São Paulo. Nesse gráfico dá para a gente ver essa variação aí pela linha amarela, né? Olha lá, a altura que chegou aí a linha amarela, 11 dias e meio. Portanto, é recorde desde 2020, né? De janeiro de 2020. Desde janeiro de 2020, que está essa coleta aí desse gráfico que a gente tem feito, o aplicativo mostra que hoje a gente está numa situação de maior escala de pelo menos 1 ano e meio aí para dentro do estado de São Paulo. E olha que são dados realmente relevantes. A gente faz também um levantamento aí, a gente tem um levantamento que o último mês, esse mês de julho, o aplicativo coletou para abates, que ele coleta também bezerro, desmama, boi magro, animais direcionados para abate, 59.878 cabeças. Então, são dados realmente relevantes, né? Ô Caio, se São Paulo tem uma média de 11 dias, qual que é a média Brasil? A média Brasil está em termos de 8 dias. Que também é elevada, né? Também é alto.
Também é alta. Ela é alta porque naquele primeiro gráfico que a gente estava olhando lá de termômetro de escala, você vê que a única exceção de ter escalas abaixo de 5 dias é o Mato Grosso do Sul, né? Então você pega essa composição dos demais estados aí, você tem já uma escala média Brasil acima de 8 dias. Se a gente colocar num gráfico escala média Brasil em termos de tamanho, provavelmente a gente está também atingindo o pico também dessa escala também a nível Brasil. Agora, aquelas cores que você mostrou lá tem a ver com o perfil de produção, né? Mato Grosso do Sul, porque está muito focado com o gado de pasto. São Paulo, Goiás, ali uma grande parte de Goiás, e o próprio Mato Grosso, como você citou, já tem um perfil de produção de gado confinado. Isso é perceptível na hora que você mostra a composição aí da linha de abate, Caio? É bem perceptível. A gente tem também um gráfico aí do aplicativo que é o registro, né? Quando o cliente faz o registro, ele indica qual é o tipo de terminação que ele está direcionando esse animal para o abate. Então fica muito claro aí nesse gráfico. Não sei se vocês já estão vendo. Estamos vendo aqui já. Então você tem já um gráfico de composição aí de terminação, realmente que já indica realmente que a gente está aí com quase que 80%, né? São 78,67% dos animais direcionados para o abate, ele já vem oriundo, já ou de confinamento ou de semi-confinamento. Isso tem a ver, é óbvio, com a época do ano, né? Tem a ver, é óbvio, também com o frio e com a seca que a gente está passando. Mas indica muito, tem muito a ver que é o volume desse tipo de animal hoje que está sendo direcionado para o abate, ele é realmente oriundo de confinamento. Então, que indica que esse animal ele veio sendo preparado para vir para o confinamento. O animal que está sendo abatido hoje, ele tem 100 dias já de coxo, 90 dias já de coxo. Então, você vê que a gente não estava na seca ainda, a gente tinha uma iminência de seca, a gente tinha uma iminência talvez de frio, mas não era uma certeza, né? Então, você vê que esse material, né, essa expectativa de bons preços, acabou organizando o material que a gente chama de carcaça, ela veio sendo organizada para ser direcionada para coxo. Tanto é que esse relatório hoje não deixa isso muito bem isso claro, né? Em julho a gente tem uma participação do pasto de 8%, um pouquinho mais de 8% só, né? 8%. Se a gente esmiuçar isso aqui, a gente vê que esses 8% são direcionados a esses estados mais lá para o norte. Você vê que a porcentagem de vaca, ela vem sempre mais lá do norte. Ela vem ali talvez do estado do Tocantins, ela vem às vezes do estado do Pará, são os estados em que ainda tem uma situação de pastagem melhor, porque não tem tanto frio lá para cima, você sempre tem um pouco mais de chuva ali, né, naquela bacia amazônica, né? Então é onde vem um pouco mais de vaca ali, esses registros são feitos geralmente lá no norte. Por falar em composição de escala, vamos ver o próximo gráfico, que tem aí a participação de machos e fêmeas aí nas escalas, Caio. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dos números aí. Alexandre, aqui é a amostragem do mês de julho. Na verdade, foi até dia 30/7, ainda tem mais a captação de sábado. Então, mas vai mudar muito pouco esse gráfico. Então, a gente tem um total de número de animais direcionados para o abate entre macho e fêmea. Ao longo de julho, foram registrados esses abates dentro do aplicativo. Então, a gente tem quase 60 mil animais. 59.878 cabeças de animais, sendo que a sua grande maioria é macho, com 89% dos registros sendo macho. A gente tem, ainda existe uma certa facilidade na coleta ali do aplicativo para esse cliente que está mais direcionado, é um cliente talvez mais informado, que quer realmente participar, mesmo contribuir mais. Geralmente esse cara está registrando mais boi, às vezes a fêmea ele nem registra, ele esquece de registrar, mas você tem realmente um âmbito bom para a gente analisar, quase 60 mil cabeças de animais, e a gente tem aí que só 10,5% aí são registros de fêmea, então indica que a gente ainda está num período, a princípio ainda, a gente ainda está num período de retenção de matrizes, sim.
Muito bem. Isso fica claro aí na composição das escalas. E outra coisa que ficou claro também, Caio, é como os compradores, aparentemente os frigoríficos, se prepararam para esse período, né, de menor oferta de animais de pasto. Tanto que a composição aí das escalas basicamente é de confinado e semi-confinado. Agora, dá para extrapolar isso para o final do ano, para o último trimestre? Alexandre, eu acho que uma curva aí para o último trimestre, essa curva de oferta ela está sendo formada agora, né? Por mais que a gente tenha um fluxo ainda, né, contínuo desses animais sendo direcionados para confinamentos, a gente vai ter uma degradação bem efetiva, né, da pastagem, em cima de frio, seca e frio, né? Frio, seca e geada. Então, eu imagino que se o terceiro trimestre aí seja um terceiro trimestre de menos oferta que agora. Provavelmente, esse gráfico aí de composição de terminação, provavelmente ele vai quase que sumir a terminação a pasto e vai aumentar muito essa participação da terminação de confinamento, mas eu acho que o volume, e aí eu bato de novo nessa tecla, eu acho que o volume de animal deva diminuir no contexto geral, por mais que a gente tenha ainda um bom volume de animais confinados, talvez até surpreendendo a grande maioria das pessoas, mas eu acho que esse volume total de animais provavelmente seja menor. Por quê, Caio? Falta de incentivo? Você falou que o pessoal está se preparando agora. Não tem oferta de animal magro, boi magro aí para botar nesse confinamento? Ou é falta de incentivo mesmo aí para se confinar lá para o final do ano? Eu acho que é um contexto de tudo. Boi magro tem recuado, a gente tem também a planilha de animais que não são direcionados para abate, então você vê que o peso, o quilo pago no bezerro, ele tem caído, né, dia a dia, semana a semana, isso tem a ver com a situação de pasto. O boi magro não é diferente, você tem visto maior, os pecuaristas têm falado que tem tido uma oferta um pouco melhor desse boi magro. O boi magro, de modo geral, caiu entre 300 e 500 reais por cabeça, então quer dizer, é uma baixa realmente efetiva, que tem melhorado aí em termos do cara fazer a reposição e tentar flertar com o perigo aí, colocar boi magro no confinamento. Eu acho que a principal vertente de agora para o final do ano é que você diminui muito o nível de animal terminado entre pasto e suplementação. Então, esse nível de animal provavelmente vai cair demais e aí não vai manter, acaba não ajudando essa composição das escalas. Eu acho que isso aí é o principal drive de diminuir a oferta para o terceiro trimestre. E um drive que a gente precisa levar em consideração também é o fato da gente ter uma bolsa que não indica preços tão grandes, né? Nós tivemos essa bolsa, esse vencimento de outubro, chegou a marcar R$ 347 e hoje ele está flertando entre 325,80 comprador e 325,85 vendedor. Então, quer dizer, ele está aí flertando nada, 15, 20 reais abaixo da máxima aí que ele já teve. Então, querendo ou não, por mais que a gente tenha um horizonte onde poucos pecuaristas utilizam a bolsa para fazer suas travas, suas gestões de risco, tem muita gente que acaba olhando a bolsa e se guiando por ela, né? A bolsa está pagando bastante, então eu vou confinar. A bolsa não está pagando nada, então eu não vou confinar. Querendo ou não, a gente tem um horizonte de pessoas que acabam olhando isso aí. Eu acho que é muito errado você olhar e não ser efetivo nessas gestões de risco, mas tem muita gente que acaba fazendo isso. Então, o fato também da gente ter uma curva de preço futuro mais achatada, uma curva de preço de milho muito alta, com milho valendo aí 100, 102 reais aí, e aí acaba refletindo na diária do confinamento. Eu acho que se a gente tá nesse contexto, a gente acaba tendo um fluxo menor, provavelmente no terceiro trimestre aí de menos boi. Nessa composição do custo que você citou, a alimentação e o animal, né, para ser colocado aí no confinamento, uma coisa compensa a outra, ainda o custo está elevado, Caio? O custo é bem elevado, a margem é bem apertada.
Mas assim, os negócios são muito pontuais, né? O negócio, todo mundo sabe que o negócio de reposição de boi é um negócio bem pontual. Então você pode ter um ou outro invernista numa determinada situação, às vezes de menos oferta, de menor volume, né? Do cara que sai fazer uma reposição de 200 boi é muito diferente de um cara que sai fazer uma reposição de 2.000, 2.500. Então, às vezes, o cara que sai para repor 2.000, 2.500, às vezes ele não dá conta de achatar tanto essa curva de preço na reposição. Mas o cara que sai para repor 200, ele achata mais essa curva. Ele dá conta de esperar um pouco mais. Então, você tem, às vezes, um contexto que uma coisa compensa a outra, mas quando você exponencia isso para muito volume, você já não dá conta de achar. Então, eu acho que entre prós e contras, eu acho que não fica mais ou menos no meio do caminho, entendeu? A reposição diminui um pouco, mas você tem diárias muito caras, então, mas você acaba... o cara que tem menos boi, né, que às vezes precisa comprar menos, ele acaba sendo um pouco mais eficiente do que esse grandão e precisa levar de pacotão, né? Então, acho que vai acabar diminuindo realmente no terceiro trimestre. Ele precisaria ter uma sinalização mais positiva aí para os preços dele e, como diz você, não só olhar, participar desse mercado, né? Mas, por enquanto, isso não está acontecendo, né? Esse incentivo não está vindo, né? Principalmente o grande, né? O grande, geralmente, ele é mais eficiente, ele é mais efetivo aí nessa gestão de risco, né? Não só diretamente na bolsa, mas ele é mais efetivo em fazer um contrato de entrega de animal a termo numa determinada indústria, ele é mais efetivo porque ele tem mais volume. Então, às vezes, ele com o volume ele negocia um pouco mais, mas tudo está correlacionado à bolsa. A indústria, por mais que o cara vai pagar, por mais que o cara vai comprar um volume expressivo de boi desse determinado cliente, o frigorífico não vai ofertar para ele hoje um boi de 350 ou 345 reais. Ele vai ofertar a base outubro, mais alguma premiação por volume, ou por qualidade, ou por distância, mas que não vai ficar muito distante dos 325, 326 que a bolsa está dando. Então, o fator bolsa, ele influencia realmente diretamente nessa oferta. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aí para a gente. São informações muito boas, muito pertinentes. A gente consegue entender a dinâmica da comercialização e como isso está influenciando aí na formação dos preços da arroba. Te agradeço aí mais uma vez e já aproveito para te convidar para voltar sempre, viu, Caio? Claro, fica aqui, a gente está à disposição de todo mundo. Queria só fazer um adentro aí sobre o aplicativo AgroBrasil. Claro, fica à vontade. Muita gente fala que o aplicativo ele é pago e ele, desde o lançamento dele, ele é um aplicativo free. E quando o cliente não tem acesso, não quer ter acesso àquele tipo de informação 24 horas por dia, não tem aquela necessidade, o aplicativo acaba fechando, depois de 30 dias, algumas partes do aplicativo. O cara consegue acessá-lo de forma ou pagando a mensalidade de R$ 49,90 ou usando o aplicativo de forma colaborativa. O que seria isso? Para cada registro de negócio que ele faz dentro do aplicativo e o aplicativo valida aquele negócio, ele acaba ganhando 3 dias de acesso ilimitado lá dentro, de forma acumulativa. Ele registra um boi, registra uma vaca, ele registra um bezerro, ali que ele está fazendo uma composição de venda e depois uma reposição, ele ganhou 3, 6, 9 dias de acesso. Então, quer dizer, só para deixar claro e pontuar, que desde o início o aplicativo ele trabalha nessas duas plataformas, tanto de forma colaborativa, de forma free, ou daquele cliente que precisa daquela informação realmente com um pouco mais de dinamismo ali, ele paga aquela mensalidade, que seria esses R$ 49,90. Legal. E é importante isso que o Caio está falando, porque a colaboração vai fazer com que a massa analisada, o volume analisado, seja cada vez maior e mais de acordo com a realidade, né, Caio? Exatamente. Aí quem está ali participando daquela comunidade, né, que hoje a gente fala que o aplicativo é uma rede social, ali o AgroBrasil se tornou realmente uma rede social, você consegue escrever, perguntar as coisas, trocar ideia, e quem está participando daquilo ali se beneficia desse volume, né? O volume não é só de uma única pessoa, então é um vizinho ajudando o outro, que está ajudando o outro, e aquela malha de informação acaba beneficiando todo mundo que está ali dentro e beneficia em termos de rentabilidade, acaba
acaba dando oportunidade e clareza para o cara realizar um negócio melhor, né? Então, realmente, o benefício ele vem em termos de dinheiro para quem está ali dentro. Muito bem, aplicativo AgroBrasil nas lojas virtuais à sua disposição, lembrando que precisa procurar com o Brasil com Z. Não. É isso, né, Caio? É isso aí. Boa. É isso aí. Caio Junqueira, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação e volte sempre, Caio. Obrigado a todos, é um prazer, uma boa semana para todos. Bom Valeu. agosto para todos. Tá Abraço. começando, agosto tá só começando. Vamos ver É como é que isso vai aí. ser. Abraço, Caio. É isso. Um abraço. Caio Junqueira, Cross Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações muito legais, muito pontuais e importantes sobre a precificação da arroba no mercado do boi. Essa situação das escalas em São Paulo, mais de 11 dias aí de média de escala de abate, é o maior nível das escalas desde janeiro de 2020. A gente não está falando nem do início do ano, a gente está falando lá de janeiro de 2020. No Brasil, essa média chega a ser de 8 dias, ou seja, os frigoríficos parece que se planejaram para esse momento e estão conseguindo aí, mesmo diante da escassez ou da falta desse animal de pasto, né, em função de tudo que a gente sabe, pelo período do ano, as pastagens perdendo aí a sua capacidade de animal em cima, o frio que ajudou a deteriorar de forma mais rápida aí o restinho de pastagem que tinha no Brasil, cada vez menor a participação de animais vindos de pasto, e isso a gente viu também ali nas escalas nos mapas do aplicativo AgroBrasil, aumentando, portanto, a participação de confinados e semi-confinados, o que mostra que houve sim uma preparação para esse momento. Então, muito legal as informações, a gente agradece mais uma vez aí ao Caio Junqueira por disponibilizar, compartilhar com a gente todas essas informações. Deixa eu passar aí, antes de encerrar, os números da negociação, né? As negociações que estão ocorrendo no mercado futuro lá em São Paulo, você acompanha comigo na tela. Mercado misto, nesse momento, agosto caindo 0,3% a R$ 318,00 por arroba, setembro R$ 323,65 por arroba, também queda 0,05%, outubro R$ 325,75, uma alta de 0,2%, e novembro R$ 330,30, alta de 0,21%, talvez aí o mercado tentando estimular essa oferta lá para o final do ano. Será que é suficiente para trazer o produtor, o pecuarista de volta aí? É o momento para se atrair, principalmente para ter essa oferta lá do final do ano. O indicador CPE da última sexta-feira fechou a R$ 319,90, teve alta de 1,38%. São os números de hoje, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.